Eu quero essa noite agradecer a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por Deus ter abençoado as nossas vidas para que hoje, nessa sexta-feira, nesse culto de libertação, nós estamos aqui presentes. Porque quem não está aqui está perdendo. O culto de libertação é um culto muito importante. É um culto que você não pode faltar de jeito nenhum. Porque é um culto que fala sobre a libertação. E a gente precisa estar liberto nesse momento. E a todo momento, nós precisamos estar libertos. Vamos falar de uma libertação de um certo homem que Jesus libertou ele. Deus querido, aleluia! E a gente precisa entender o que é a libertação. E esse homem, ele foi liberto por Jesus na hora certa e no momento certo. Deus te glória. E eu quero que você esteja bem atento a esse texto, porque você vai ver o quanto é importante. A Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 a 45. Ele fala sobre o milagre de Jonas. Hoje a gente vai entender quem é Jonas. Pastor Wagner, Jonas era aquele que entrou na boca da baleia? Não. Não era aquele que entrou na boca da baleia. Aqui a gente está falando de outro Jonas. E eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Porque a gente vai estar aqui nesse momento estudando sobre a vida desse homem. A Bíblia fala aqui o milagre de Jonas. Quem era Jonas? Vamos ver quem era Jonas. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo do 38 em diante. Fala assim: o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe darão outro sinal, senão o do profeta Jonas.
esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus estava falando de Jonas, da baleia, mas na verdade Jesus estava falando de quem? De Jonas? Não, Jesus estava falando dele. Ele citou Jonas. Por isso que eu falei no começo. Ele não estava falando do Jonas da baleia. Ele estava citando Jonas. Há uma diferença entre falar e citar. Ele estava citando Jonas porque aquele povo, ele queria um sinal. Então, Jesus, ele deu o sinal de Jonas. O que Jonas fez no passado, será que nós suportaria sem comer, sem beber, 3 dias dentro da barriga de uma baleia? Será que é fácil? Você não vê o sol, você não vê a lua, você não vê nada, você só vê o estômago de uma baleia. Como você se sentiria? E imagina Jesus mandar você ir para um lugar, que o lugar não está adequado àquilo que você quer falar. Imagine, é a mesma coisa de Jesus mandar você pregar numa boca de fumo ou num prostíbulo. Numa casa de prostituição. E você falar, se vocês não mudar, vocês vão morrer. Será que pastores, será que evangelistas, missionários, obreiros, diáconos, missionárias, todos que se diz líderes, ia ter essa coragem? A primeira coragem que eu pergunto se esse povo ia ter era se ia ficar 3 dias lá. Muitos, quando falam em fechar a igreja, fecha porque o homem manda. Eu tenho que obedecer às autoridades. A maior autoridade ele não obedece, que é Jesus. Porque Jesus mesmo manda fechar a igreja. Aí tem que obedecer às autoridades que mandam. Então as autoridades estão acima de Jesus. Então, se toda a autoridade mandar fechar as igrejas, fechou. Chegou o final do mundo. Então a gente tem que entender a Bíblia no profundo. E se chegar um falso fechamento de igreja, e aí, vai todo mundo fechar a igreja? Porque quando for para fechar a igreja mesmo, Jesus vai permitir. Mas aí o povo já vai estar arrebatado. Aí vai ficar uma igreja sem Espírito Santo, vai ficar uma igreja sem Jesus, e você tem essa oportunidade hoje. Aí você brinca na igreja, você conversa na igreja, você faz tudo na igreja, mas não busca o Espírito Santo e não busca Jesus.
Enquanto você está brincando, enquanto você está conversando, enquanto você não traz a Bíblia para a igreja, a sua vida não muda. Sabe por quê? Igreja é lugar de compromisso. Pisou para dentro, é compromisso. E depois, aprenda uma coisa. Depois que você entra para a igreja, há mais compromisso fora do que dentro. Maravilhoso, aleluia. Oh, glória. Olha só o que a palavra fala. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha só, os ninivitas se arrependeram com a pregação. Hoje, os pastores pregam e ninguém se arrepende. Por quê? Será que é os pastores que estão pregando errado? Ou será que é as pessoas que não estão abrindo o coração para a palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A rainha do sul se levantará no dia do juízo. Com esta geração e a condenará, porque vem dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Maravilhoso. A Bíblia fala que não existia na terra ninguém mais sábio, que não ia existir ninguém mais sábio que Salomão. Mas existiu. Quem era mais sábio que Salomão? Quem era mais sábio que Salomão? Ninguém. Jesus. O próprio Jesus. Jesus amado. Então, às vezes, a gente olha a Bíblia assim e fala, olha, a Bíblia falava que não existia ninguém mais sábio que Salomão, e existiu? Existiu o próprio Jesus. Porque ele veio na terra em forma de carne. Então a gente tem que entender a falta do estudo da Bíblia. Às vezes você não vai na escola dominical e você não aprende a Bíblia como deve aprender. E aí que está a diferença entre o sábio e o tolo. Porque a sabedoria é para quem? Os sábios. E a tolice é para quem? Os tolos. Os tolos. Agora, se a gente entra na igreja, não traz a Bíblia, a gente não aprende, a gente está sendo sábio ou está sendo tolo? Tolo. Então a gente tem que ter essa sabedoria de entender o que a palavra de Deus ela fala. Aqui está falando sobre a sabedoria de Salomão. E se a gente pega lá Provérbios, Salomão 24, fala, 24:3 fala que a sabedoria edifica a casa, mas a inteligência mantém ela firme. Quando a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba, a Bíblia, ela está falando a sabedoria da mulher que edifica a casa. Ela não está falando de qualquer mulher, ela está falando de uma mulher virtuosa, de uma mulher que respeita. Ela está falando disso. De uma mulher que quando as coisas estão difíceis, ela dobra o joelho e ora. A Bíblia está falando a inteligência. Qual é a inteligência? A sabedoria que fica a casa. Qual é a sabedoria? Por mais que o marido esteja tratando mal a mulher vai lá e trata ele bem.
Por mais que a mulher esteja tratando mal o marido vai lá e trata ela bem. É assim a sabedoria, se é de Deus, vai dando, vai buscando em oração. Glória a Deus. Aleluia. Porque é assim que se vence batalha. Hoje, as pessoas estão vencendo batalha com guerra. Espírito Santo. A guerra, ela só cria barreiras. Glória, glória. Enquanto a paz e a união, ela cria ponte. Maravilhoso. E a maior ponte que a gente tem é essa que Jesus fez. Porque ele falou sobre a ponte lá em João 14,6. Glória. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a ponte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a ponte que a gente tem hoje. Essa é a verdadeira ponte que nós temos hoje. É ter a conexão direta com Jesus para chegar ao Pai. Então, quando a gente faz essa conexão, a gente muda a vida. A gente muda a nossa vida, a gente muda a vida das pessoas. Porque o que muda a vida da pessoa não é o que ela tem, mas é o caráter que ela exerce. Meu Deus, aleluia, aleluia. A vida da pessoa, ela muda através do caráter. É o caráter dela, fala quem ela é. Existe um ditado que fala: você quer conhecer a pessoa, dá dinheiro a ela e dá poder. Porque não vai ser muito. É igual a pessoa que quer roubar. Se você der ela roubar uma caixa de fósforo, ela também rouba um carro forte. Porque tudo depende de oportunidade. Tudo depende de oportunidade. Então, é a oportunidade. Você tem duas oportunidades. Mudar a sua vida para melhor ou para pior. Essas duas oportunidades é você que escolhe. E o dia de escolher a sua oportunidade para mudar é hoje. E o melhor culto para você mudar a sua vida é o culto de libertação. É onde você começa a se libertar das coisas erradas. E aqui, vamos continuar o texto. Fala assim, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Será que você está entendendo o que é o culto de libertação? Quando ele sai de um lugar, ele vai buscar outro. A pessoa foi liberta na igreja, aqui não tiver ligado, vai para ela. É assim. É assim. Está escrito aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Ó. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Grava isso. Ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. O que é um lugar árido? É um lugar que não tem uma estrutura certa. Não é um lugar sólido. É um árido. É igual a areia de praia. É árido. É um lugar que você não tem firmeza. Então, o inimigo, ele só busca e te encontra quando você não tem firmeza.
E ele sai de uma pessoa e ele vai buscar outra pessoa que não tem firmeza. Porque quando a gente tem firmeza, a gente está firme em Jesus. Porque Jesus fala que ele é a rocha. Para de matar minha Eu sei. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada e varrida é a tornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e habita ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A gente está no curso de libertação. E aqui a gente está falando de libertação. Por isso que eu falei no começo. Aqui não estamos falando de Jonas. Aqui a gente citou Jonas, mas não estava falando de Jonas. A gente está falando de uma geração má, de uma geração que não se arrepende de verdade. De uma geração que fica brincando dentro da igreja, de uma geração que entra na igreja de qualquer maneira, se veste na igreja de qualquer maneira, não tem compromisso com Jesus. Então, nessa noite, eu quero agradecer as oportunidades por estar aqui na casa do Senhor, Aleluia. trazendo essa palavra. Nessa noite, que você venha se arrepender de tudo que você fez. Glória a Deus. E que seu Aleluia. arrependimento, ele não seja de qualquer jeito. Ele seja por completo de coração. Se você hoje se arrepender e aceitar Jesus como seu único Salvador, hoje mesmo a tua vida começa a mudar. Fica com essas palavras hoje. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.